meu nome é Zaine, eu sou acadêmica de enfermagem e este é um projeto Multiplica. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês estiverem nos assistindo. Hoje o nosso intuito aqui também é falar sobre o autocuidado, só que de uma perspectiva um pouquinho mais focada no cuidado relacionado à saúde e doença. Então, para isso, a gente vai falar hoje sobre o câncer de mama e os seus impactos a partir de uma perspectiva de quem já viveu na prática e também de um conhecimento embasado em ciência através das nossas duas convidadas. Então, para isso, eu tenho aqui duas convidadas que são incríveis e para começar então esse bate-papo, a gente tem aqui a professora Sandra, que ela é enfermeira obstétrica, mãe, acadêmica do doutorado já e também de saúde e meio ambiente da Univille, professora, docente do curso de medicina da Univille e também do curso de enfermagem. E seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Zaine, obrigada ao Projeto FAEG novamente pelo convite, Estamos aqui novamente para falar sobre autocuidado, para falar sobre saúde da mulher, especialmente falando sobre o câncer de mama, já que nós estamos iniciando aí o mês de outubro, o mês alusivo a essa discussão em relação ao câncer de mama. Muito bem. Então, também quero agradecer a Flávia Berezucchi, que tem 41 anos, é casada, mãe de 2 meninos, e ela se define como apaixonada pela vida, pelas pequenas coisas, grata, por cada dia, pela família que tem. Além disso, ela também é empreendedora. Eu fiquei sabendo que ela faz uma maquiagem assim, de primeira. E ela ajuda pessoas a se cuidarem a cuidarem da sua saúde de forma natural, cuidar tanto da saúde quanto do bem-estar, Flávia? Obrigada pelo convite, me sinto bastante grata, pela mais uma oportunidade de estar compartilhando um pouco das minhas experiências, do que eu vivi, dessa forma, de alguma maneira, ser uma inspiração para muitas mulheres que neste momento também estão passando, pelo mesmo processo que eu passei. E, então, eu agradeço também. Imagina, a gente que agradece também a sua presença e agradeço de uma forma geral as duas, por toparem esse convite com a gente, já que se tanto fala sobre a importância de trazer movimentos de impacto para a sociedade, para que seja realmente muito mais do que apenas um mês do ano ali, o Outubro Rosa, e que sim seja algo que a gente consiga lembrar disso o ano inteiro, dos impactos que isso traz, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, espiritual, qual é o impacto que isso traz na nossa sociedade de forma geral também. Então, Sandra, eu gostaria de começar contigo essa pauta no sentido de esclarecer para a gente, elucidar o que é o câncer de mama, como que é esse processo, o diagnóstico, enfim. Então, vou definir aqui de maneira mais rápida, não tão aprofundada, para que todo mundo consiga entender. O câncer ele é propriamente uma replicação celular desordenada. Então, quando nós nascemos com células definidas como oncogenes, e a gente também nasce com células inibidoras desse oncogenes. E nós vivemos num equilíbrio. Só que fatores ao longo da nossa vida podem ir alterando esse equilíbrio e a gente, de fato, desenvolver essa proliferação desordenada das células. Então, o que poderia, de fato, desenvolver um câncer? A gente sabe hoje que 20% das causas estão relacionadas com a genética, então de herdar esses genes da nossa família, de toda a nossa trajetória prévia genética, e 80% está relacionado a fatores ambientais. Fatores ambientais, a gente não pode falar somente do ambiente em que nós estamos. Os fatores ambientais incluem a nossa alimentação, incluem o nosso estilo de vida, tabagismo, alcoolismo, o tipo de alimentação que a gente tem, uma dieta. Então hoje o próprio INCA, nesse ano, vem trazendo a discussão muito forte, muito taxativa em relação à nossa alimentação, principalmente dos alimentos ultraprocessados, do tabagismo, do consumo de álcool. Então, tudo isso são fatores ambientais, a própria questão de poluição ambiental, os elementos que acabam contaminando o nosso organismo, então como metais pesados, o excesso de plástico, de outros produtos que em uso descabido e desordenado vão acabar afetando o nosso organismo.
assim como a gente tem condições que afetam a nossa saúde, como doenças infecciosas, doenças virais, que podem, em algum momento, de uma maneira mais intensa, mais abrupta, acabar alterando alguma questão do nosso organismo. De modo rápido, né, sintético, seria isso. E aí o que nos chama a atenção para a gente falar sobre o câncer de mama, acho que para a gente iniciar também essa nossa discussão, que tem bastante coisa para a gente conversar, em 2019 foi feita uma estimativa do número de casos de câncer ao ano, em torno de 60, 66 mil novos casos de 2019 a 2022. Esses números vêm se concretizando, especialmente pelo cenário que nós vivemos nos últimos anos, onde muitas pessoas deixaram de procurar assistência à saúde ou acabaram por não priorizar isso. Nós estamos nesse ano colhendo, infelizmente, números que nos preocupam, especialmente considerando o câncer de mama, que a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a chance de cura, e quanto mais cedo, maior é a chance, tanto é que se aproxima de 95% de chance de cura. E pegando esse gancho que tu falaste sobre o diagnóstico, né, quanto mais cedo, existe alguma forma de prevenir ou de identificar isso logo no início? Como que a gente faz para, assim, fazer isso o mais cedo possível e ter um prognóstico melhor a longo prazo? Então, diagnosticar cedo, né? Quando o médico consegue fazer esse diagnóstico cedo, é porque a paciente fez essa busca, né? Como que eu vou fazer a busca ou por que é que eu vou fazer essa busca? Então, acho que o primeiro fator a lembrar é a questão do autoconhecimento, que é o que a gente já vem discutindo, né? Eu me conhecer. Eu me conhecer não se refere só àquilo que a gente veio ao longo dos anos replicando de se toque, faço autoexame, né? Acho que não é só nessa perspectiva. Nós temos que lembrar que me conhecer é eu olhar o meu corpo, é eu saber que hoje o meu mamilo, ele simplesmente amanheceu o dia, ele estava invertido, algo que ele não era até ontem, a pele da minha mama está com uma característica diferente, a mama uma movimenta, a outra não está movimentando, parece estar fixa, eu estou sentindo dor, a dor acaba muitas vezes não sendo o primeiro dos sintomas. Então essas alterações, primeiro anatômicas. Outro ponto a se atentar é que quando a gente falava muito do autoexame, as mulheres faziam, mas faziam no mês de outubro, onde a gente estava discutindo, lá no mês de março, que a gente também retoma essa discussão, mas não é uma coisa que as mulheres fazem todo dia. E aí a mesma questão do se olhar no espelho. Você identifica que tem alguma alteração porque você se viu no espelho diariamente. Quando você não se vê, aquilo que você achar, você vai ficar na dúvida. E aí, é ou não é? O que é isso? E aí muitas vezes acaba mexendo demais, acaba até machucando, e aquilo provocador. Exato, e aquilo vai gerando uma série de desconfortos, de preocupações, de ansiedade que talvez não precisaria ter. Então a gente fala, sim, é bom a gente conhecer o nosso corpo? Mas só isso não vai achar nada, até porque tem alguns nódulos que são menores que um grão de arroz, né? Então outro ponto que a gente pode utilizar muito é conhecer o histórico da nossa família. Na nossa família tem algum caso de câncer? Tem algum caso de câncer de mama propriamente? Na minha mãe, na minha irmã, em quem da família essa característica, essa condição aconteceu, né? E aí também avaliar a nossa vida e entrar para aquilo que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o próprio Instituto Nacional do Câncer trazem para a gente, que são os critérios de rastreio para a população-alvo, população de risco, que são propriamente as mulheres. A gente sabe que tem câncer de mama para homens também, mas ele chega a 1%, em alguns lugares até 2%. É um número baixo, mas não quer dizer que a gente deve menosprezar. Para a mulher, hoje nós temos a recomendação pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, que a partir de 50 anos ela faça uma mamografia a cada 2 anos, se ela não tiver nenhum fator de risco, ou seja, se ela não tiver histórico pregresso de câncer de mama, se não tiver nenhuma condição de risco relacionada à história dela. Quando passa a ter fator de risco, ou quando ela passa a ter alguma alteração que chame a atenção para isso, reduz já para 35, 40 anos a realização da mamografia. Tão importante quanto fazer essa mamografia é buscar o profissional que avalie o exame clínico das mamas, para tirar a dúvida, o que eu achei realmente isso é glândula mamária, o que é o que eu encontrei. Às vezes é interessante quando a gente recebe a pessoa para tirar essa dúvida, porque talvez ela nunca parou para reparar que aquilo era de fato só a glândula mamária. E aí quando passa a sentir, diz, nossa, mas tem um caroço enorme aqui,
Será que isso é um câncer de mama? Será que isso é meu? Não é? Então, esse é o primeiro passo. Acho que orientar essa pessoa o que é. Realmente teve algum pontinho diferente, tem algum ponto que está doendo? Então vamos buscar o profissional, o enfermeiro, o médico, para fazer o exame clínico das mamas, que é essa inspeção visual e tátil. Depois a gente tem esses exames propriamente. E é lógico que a gente nunca vai partir para o extremo, né? Isso é solicitado por meio de um profissional médico, dentro dos critérios estabelecidos. E aí é lógico, se conhecer vai ser sempre a melhor forma de prevenção. E se cuidar, né? Se conhecer e não se cuidar também não adianta. Sim. Obrigada, Sandra. Flávia, então, dentro desse contexto todo que a Sandra já nos trouxe aí, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi o teu processo desde o momento em que você percebeu que algo não estava em equilíbrio no teu corpo, como é que foi o diagnóstico, o que se passou aí? Então, bem como a Sandra falou, né, a questão do autoconhecimento. Eu descobri um nódulo no meu seio, foi no banho. Eu estava tomando banho e quando eu massageei, eu senti um carocinho e, opa, isso aqui não me pertence, né? Por quê? Porque eu conhecia o meu corpo, né? Então, através desse carocinho que eu senti, eu procurei o meu médico. Eu estava com os meus exames em dia, né? Não fazia nenhum ano que eu tinha feito o meu último ultrassom. Então, para mim estava tudo tranquilo, né? Então, realmente, assim, para mim foi um susto muito grande, porque até mesmo quando eu senti aquele carocinho, fui procurar o meu médico, eu na minha cabeça achei, não, é um cistozinho, alguma coisa, né, bem tranquila. Em nenhum momento eu imaginei que fosse um câncer, né? Então, assim, quando veio o diagnóstico, eu realmente, assim, perdi meu chão, né? Como meus filhos, tenho 2 filhos, né? O meu filho mais novo tinha 3 aninhos, então é a primeira coisa que você pensa, né? Eu não quero morrer, porque mesmo hoje com tanta informação, tanta, né, evolução em relação à ciência, à medicina e tudo, quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que a gente pensa é morte, né? Então foi isso que veio em primeiro momento na minha cabeça. Mas durante, né, o percurso eu conheci pessoas maravilhosas como o Grupo Amigas de Lenço, que me ajudaram muito, me deram bastante apoio a entender alguns sentimentos, o que iria acontecer depois de uma cirurgia, né, durante a quimioterapia, se aquilo que eu estava sentindo, se aquilo que estava acontecendo comigo era normal ou não era, né? Então, com esse apoio, assim, foi muito mais leve, foi muito mais fácil. E a minha família, né? Sem a minha família eu realmente não sei se hoje eu estaria aqui, porque foi o que me sustentou, meus filhos, a minha força, eram eles, né? Era eu querer cada dia estar mais um dia com eles, estar perto dos meus filhos. Então, assim, no primeiro momento eu sempre falo assim que parece que é um monstro enorme, preto, né? Uma nuvem escura. E depois você vai percebendo que não, você vai ganhando força, você vai descobrindo que você tem forças que você nunca nem imaginou e você vai conseguindo, né? Então, hoje fazem 5 anos já que eu tive o diagnóstico, né, do câncer. Eu fiz a cirurgia, mastectomia, da mama direita, com reconstrução. Fiz sessões de quimioterapia, foram 16 sessões, fiquei careca, passei por todo esse processo. Hoje ganhei cabelos novos, cacheados, que eu não tinha. Fiz a radioterapia também e hoje ainda estou em acompanhamento, né? Também tomo medicação por mais uns 5 anos, para fechar os 10 anos. E graças a Deus eu estou bem. Hoje eu estou só acompanhando, mas graças a Deus. Graças a Deus, né? É muito legal te ouvir falando assim, porque é muito perceptível como, no caso, tu já tinhas esse autoconhecimento do teu corpo, né? Mas eu acho que as pessoas que passam por esse processo, elas acabam percebendo mais ainda isso aflora, né? E aí eu percebo muito isso, assim, até em outras conversas com outras pessoas que eu já ouvi relato, que as pessoas marcam muito essa questão de quantas químios que fez, quantas rádios, como é que foi esse processo, então, muitos detalhezinhos, né? Porque eu imagino que deve ser algo, assim,
como a gente não tem tempo a perder, então cada coisa conta, né? Cada processinho desse vai contando, né? E aí tu falaste dessa questão do exame, né, do autoexame que tu descobriu ali no banho, mas tu estava fazendo o autoexame ou não? Tava passando e percebeu? Na verdade, eu não estava fazendo autoexame, não estava buscando nada. Realmente foi por acaso, né? E por eu conhecer o meu corpo que eu estranhei aquilo, né? E onde eu fui buscar a orientação médica. Certo. E Sandra, eu até já ouvi falar também que ultimamente alguns profissionais de saúde já estão indo para uma linha de desaconselhamento de autoexame, né? Por que isso? Então, Zaine, sobre a sua pergunta em relação ao autoexame de mama, não é de fato um desaconselhamento, né? A gente fala que o autoexame, sim, ele é uma das maneiras de a gente identificar, só que ele isolado uma vez ao ano, ele não vai conseguir dar conta do recado. Então, da mesma maneira que a gente vai todo dia, olha no espelho para ver se a gente está com alguma expressão, se a gente tem uma espinha, se tem algum fio de cabelo branco, se a roupa está bem alinhada, é importante que a gente conheça o nosso corpo. A partir do momento que a gente conhece o nosso corpo, como ele funciona, quais as características minhas individuais, o que eu tenho no meu corpo, eu conhecendo isso e eu tendo a liberdade de explorar o meu corpo também para conhecer os espaços dele, a partir do momento que eu tiver algo diferente nele, isso vai me chamar a atenção. E aí até no que a Flávia colocou, né, de estava no banho, passando a mão e identifiquei. Muitas pacientes relatam até mesmo de que o companheiro durante uma relação sexual teve um toque, um carinho um pouco mais íntimo mesmo, e teve essa percepção de que tinha algum carocinho e elas vão investigar e acabam de fato descobrindo. Então, o autoexame não se torna desaconselhado, mas nós vemos num caminho até aqui hoje, onde no Outubro Rosa a gente falava muito sobre toque-se, faça o autoexame, e tudo que a gente fazia todo ano em outubro, além de usar o rosa, era fazer autoexame de mama. E a gente hoje sabe que só ele uma vez por ano não resolve. Se você tem o hábito de fazer isso regularmente, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. O que a gente fala é que muita coisa até hoje aconteceu de modo que a gente chama de falso positivo. Então eu vou lá, esporadicamente faço a palpação, não conheço nem como é a minha mama, sem qualquer inspeção para investigar alguma coisa, não observo se estou no período menstrual ou não, que pode ter alguma alteração, começo a palpar e acho que aquilo da glândula é um nódulo e fico, aquilo vai gerar uma dor local, aí eu começo a ficar preocupada, eu começo a ficar apavorada, porque eu já estou com câncer, e quando se fala câncer o pensamento é esse, né, a gente sempre vai nessa linha, né, o diagnóstico do câncer, apesar de todos os tratamentos, é um diagnóstico difícil, pesado e que envolve todo um contexto, né? Então as pessoas ficam muito aflitas em relação a isso. Então, ele isolado, ele não vai conseguir resolver. Agora, se você tem o hábito de regularmente inspecionar o seu corpo, de palpar, aí sim você pode usá-lo como algo para contribuir. Agora, se você faz o uso dele só em outubro, a gente fala que ele acaba sendo pior, né? Ajudando menos do que deveria. Então a gente fala, é melhor que você procure uma orientação, uma avaliação profissional. O exame clínico das mamas não só pode, como deve ser feito a cada vez que a gente realiza o exame preventivo, então pelo menos a cada 3 anos. E como a Flávia falou, muitas vezes a gente faz os exames, faz a avaliação e no ano seguinte já aparece alguma alteração no mesmo ano. É algo que vem chamando a atenção, inclusive da Sociedade Brasileira de Mastologia. O diagnóstico nas mulheres abaixo de 30 anos era algo bem menos comum. A gente tinha aí 2%, não chegava a 5%, e hoje esse número já aumentou. Então a gente se questiona muito, né, como essas mulheres mais jovens também estão tendo. Será que esse limiar, né, essa linha tênue de diagnóstico de rastreio, ela é eficaz? Então a gente vê que muito disso tem relação com o nosso estilo de vida, né? Então o autoexame é uma forma de se conhecer, mas não adianta usar só uma vez por ano. Então ele não é desaconselhado, mas ele deve ser usado mais frequente para que eu conheça meu corpo e ele tenha mais benefícios do que gerar transtornos propriamente. Legal, muito obrigada, Sandra.
Flávia, então, né, agora trazendo um pouquinho mais para a tua realidade. Eu sei que tu já falaste um pouquinho sobre como que foi, né, ali quando tu tivesses o diagnóstico, mas eu queria entender, assim, na questão da recepção desse diagnóstico, assim, né, como que foi essa experiência do profissional te passar, se teve, assim, algo que tu notou que foi legal que eles fizeram contigo no sentido de te trazer que esse diagnóstico, né, era um diagnóstico positivo para câncer, ou então se teve algo assim que tu recebeu e que não foi legal para ti, e também um pouquinho sobre essa trajetória, se tu faria algo diferente, se pudesse voltar ao passado. Então, como eu te falei, quando eu recebi o diagnóstico, eu não imaginei, em nenhum momento eu imaginava que pudesse ser o câncer, né? Até porque, como a Sandra falou em relação à idade, eu tinha 35 anos, né? Tinha tido 2 filhos, amamentava, então assim, eu estava, né, fora da curva, né, não era pra... Então, quando eu recebi o diagnóstico, realmente foi algo que me surpreendeu. Mas eu sempre digo que mesmo com tudo que eu passei, eu sempre fui muito abençoada, porque eu tive médicos maravilhosos, médicos realmente humanos, né? Então, que me trouxeram esse diagnóstico, mas me dando o lado positivo de que você vai fazer o tratamento, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Então, assim, desde o meu ginecologista, meu mastologista, minha oncologista, então, assim, dentro de tudo eu posso dizer, assim, que eu fui muito abençoada, né? Então, eu consegui começar meu tratamento e ir até o final sem nenhum tipo de intercorrência, consegui fazer tudo da melhor forma possível, né? E eu sempre brinco que você perguntou se eu mudaria alguma coisa, né? Durante o meu tratamento, uma coisa assim que eu me cobrava demais era em não transparecer a minha dor, né? Principalmente para os meus filhos. Então, a gente assiste filmes e vê, né, antes de eu fazer quimioterapia, então você imagina assim, quando eu for fazer quimioterapia eu vou estar me arrastando pelos cantos da casa, né, mal, chorando. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não queria que meus filhos me vissem daquela forma, né. E naquele ano aconteceu algo assim também que eu digo que Deus me confundiu com o Rambo, porque eu recebi o diagnóstico de câncer e o meu marido foi transferido pelo emprego de cidade, né? Então ele foi para Campo Grande e então a gente ficava durante a semana longe um do outro, né? E por questões do plano, que se tivesse que ficar aqui a gente poderia ter que, né, não poder usar o plano. Então por isso foi um dos motivos que ele acabou aceitando a transferência. Então assim, era difícil tanto para nós que estávamos aqui, para mim, e ele também lá sozinho, mas a cabeça aqui, né? Então foi assim um período bastante difícil. Mas eu falo que essa minha preocupação de não mostrar para os meus filhos, né, eu com dor, então era uma coisa que eu me cobrava demais. E nesse processo, numa situação, eu estava com a psicóloga, né, que a gente faz um acompanhamento, e ela me colocou: Flávia, você tem que se permitir também ter os seus momentos de dor, momentos de tristeza, porque você realmente está passando por um processo doloroso, né? Então, a partir daquele momento, eu acho que eu me permiti sentir realmente um dia que eu não estava legal, sentir dor, mas 90% do tempo eu sempre falo assim, eu colocava um sorriso no rosto, fazia de conta que estava tudo bem e acreditava que aquilo ia acabar realmente, né? Foram poucos os momentos que eu tive medo de não conseguir. Eu acreditava mesmo, não, eu vou conseguir, isso vai terminar. Tá difícil, mas vai terminar. Então, eu não mudaria nada. Eu acho que eu consegui, assim, caminhar de uma forma forte, né? Hoje, às vezes, eu olho para trás e penso como que eu consegui, né? Mas eu não mudaria nada, não. Eu acho que consegui passar por tudo e descobrir uma força que eu jamais imaginei que eu tinha. E nessas horas você também descobre pessoas, né, perto de você que te apoiam. Não tenho nem o que falar em relação à minha família, que foi que me segurou. Assim, né? A minha mãe não me deixava cair em momento algum. Quando eu estava ali querendo
Você não quer ver teus filhos crescerem, você não quer estar perto deles, então vamos, levanta daí, não pode cair. Então, assim, foi difícil, mas eu acho que eu consegui passar por isso de uma forma um pouco mais leve. Então, no caso aí de todo esse processo, dá pra dizer que tu aprendeu a ser vulnerável em alguns momentos, né? Se permitir ser vulnerável em alguns momentos, né? Sim. Bacana. E Sandra, então vamos voltar um pouquinho mais agora para a parte dos cuidados aqui, né? Que tipo de cuidado, de mudança de atitude, hábitos que a gente poderia fazer e que a gente poderia sugerir para quem está nos assistindo, que podem fazer esse cenário modificar, que a gente possa ajudar mais pessoas a entender como que isso funciona? Então, a minha resposta vem muito no sentido do que o INCA nos cobra esse ano, nos chama a atenção nesse ano. A gente atribuiu e ainda atribui muita coisa ao fato da pandemia, né? Esse bloqueio, esse ato que ficou dentro dos cuidados da saúde, mas a gente não pode continuar com essa desculpa. A pandemia foi amenizada, ela não foi concluída, a gente ainda tem situações acontecendo, né? Mas nós precisamos voltar e olhar para nós, a gente não pode manter as desculpas. Então, o INCA esse ano nos chama muita atenção para 4 tópicos essenciais. O primeiro tópico que o INCA chama atenção é o sobrepeso. Então, nós vivemos numa sociedade, principalmente falando da nossa realidade aqui de Santa Catarina e de Joinville, nós temos um acesso muito grande a alimento de diferentes tipos e nem todos bons nutricionalmente, né? Então, hoje, as comidas rápidas, as comidas prontas, as frituras, os ultraprocessados, que é o que o INCA mais nos chama a atenção, eles estão muito acessíveis. E as mulheres, infelizmente, é a maior parte da população que é acometida pelo sobrepeso. Junto com a questão do sobrepeso, o INCA chama a atenção para a atividade física. Os novos estudos vêm mostrando inúmeros e inúmeros os benefícios não param em relação à atividade física. Quando a gente olha aí para 2019, quando a gente teve uma publicação falando de atividade física, mais de 70% das mulheres não praticavam atividade física. Se a gente for olhar o que aconteceu nesses 2 anos, talvez esse número ainda esteja maior. Então, se nós já falamos de um perfil alimentar que compromete, que não auxilia o organismo, associado a uma inatividade física, não fazer nenhum tipo de atividade, a gente já propicia novamente sobrepeso. Outro ponto que o INCA nos chama a atenção esse ano é o consumo de bebida alcoólica. Nós tivemos uma publicação esse ano onde o INCA mostra que o consumo de bebida alcoólica pelos homens dobrou e nas mulheres ele aumentou em 4 vezes. E para a mulher ele é ainda mais agressivo, dado o fato que nós temos uma oscilação hormonal muito grande relacionada ao nosso ciclo menstrual e o álcool interfere diretamente nessa questão hormonal. Então o INCA nos chama a atenção de que não seria nem reduzir, seria de fato parar. Mas assim como o cigarro, como o açúcar, como os alimentos e os vícios, né, que nos tornam de fato viciados nesse tipo de alimento, de produto, nós precisamos reduzir o quanto antes para que a gente possa ver esses números reduzindo. E o INCA ainda traz um número de que nós vamos acima de 100%, né, chega a passar de 140% o aumento nos gastos com saúde relacionados estritamente ao consumo de bebida alcoólica. Então, esses pontos nos chamam a atenção, né? As comidas ultraprocessadas, principalmente. Lembrando que as comidas ultraprocessadas hoje, para muita gente, a comida ultraprocessada ela chega antes do alimento tradicional, que é o arroz, feijão, a carne, a fruta, a verdura. Por quê? Porque ele é produzido em larga escala. Como diz uma colega nutricionista, de alimento propriamente ele não tem mais nada, né, porque ele foi ultraprocessado. Então, como os embutidos, né, a gente é uma região que tem o hábito de consumir muito embutido e diferentemente daquilo que, olhando há décadas atrás, os nossos antecessores, nossos avós, os bisavós produziam isso de maneira artesanal, hoje esses embutidos são produzidos em larga escala, cheios de aditivos, de conservantes, acidulantes e tudo mais que a gente às vezes até não sabe o nome, está tudo por código. Então nós precisamos mudar um pouco isso e é aquela fala que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Vamos descascar mais, vamos cozinhar mais, vamos preparar mais as nossas refeições e parar para saborear. Nós vivemos uma realidade onde nós somos diretamente bombardeados de informação
Nada é para amanhã, é tudo para ontem. Então nós vivemos de um modo muito frenético, onde a gente não consegue ver o que a gente come, muitas vezes o que a gente faz. Então tudo isso tem refletido. A própria questão do sono, o consumo de água. Então não é uma mudança que vai resolver isso, né? Nós precisamos aprender a equilibrar todo esse contexto, né? Ninguém vai conseguir ser 100% do tempo, então nós precisamos equilibrar isso e passar a olhar um pouco mais para o nosso organismo. Quando a gente conseguir entender um pouco mais o que todo esse contexto é capaz de fazer, a gente vai entender o que alguns lugares têm feito hoje, que é voltar a tratar doenças com alimento e não com um remédio, com um medicamento. Então, essa seria uma forma de evitar. A gente sabe que aquilo que a Flávia comentou, né, antes, amamentar ajuda a evitar o câncer de mama, engravidar, ter filhos, né? Quando a gente tem filho antes dos 30 anos, isso é um fator protetor também. Não quer dizer que você não vai ter, mas reduz as chances, né? Quando a gente tem uma menarca, a primeira menstruação muito cedo, uma menopausa tardia, isso também pode influenciar. Conhecer um pouco desse nosso histórico familiar e de fato nos cuidar. Eu gosto de falar muito que uma doença que a nossa família teve, seja o nosso pai, a nossa mãe, nosso avô, não é uma sentença final. É um sinal a mais para que você se cuide um pouco mais, para melhorar as suas condições e para que você melhore as gerações futuras. Até porque quando a gente fala de todos esses hábitos que são fatores importantes para reduzir o câncer de mama, a gente não está falando só para a gente está falando de um contexto familiar que tem que andar assim. E não é um período. É assim que nós deveríamos funcionar. Então, essa questão de olhar para a nossa casa, olhar para a gente e ver onde que a gente pode ajustar, e eu acho que isso é uma fala para mim, isso é uma fala para ti, isso é uma fala para todos nós. Que a gente oscila, tem momentos que a gente está organizado, tem momentos que a gente desorganiza. Então, nós precisamos refletir um pouquinho mais. Onde eu posso melhorar? Onde que eu posso ajustar para cuidar um pouco mais, né? A gente cuida tanto da nossa casa, onde a gente vai para casa, vai dormir, vai morar, mas e aquela casinha que a gente vive todos os dias e que a gente começa e termina com a mesma casa? Como que eu tenho cuidado desse ambiente? Então, acho que a questão de evitar o câncer de mama vem nessa perspectiva. Dizer que nós temos uma receita pronta não tem como, mas esses fatores vão conseguir ajudar com certeza a melhorar muito e melhorar também isso que a Flávia comentou, né? Uma equipe que ela tinha prestando assistência é o que a gente precisa também no momento do diagnóstico. A equipe multidisciplinar para me ajudar a contextualizar tudo isso. E a alimentação tem forte relação? Sim. Como eu estava antes, como eu estou agora, que alimento ajuda, que alimento dificulta, como eu me sinto melhor com isso ou com aquilo, o suporte psicológico. Isso são pontos que a gente não precisaria ter só no momento do diagnóstico. A gente pode usufruir antes já, para nesses momentos mais difíceis a gente estar com um equilíbrio um pouco maior. E a nossa vida, né? Ela não é um equilíbrio constante. Ela hora está assim, hora está mais baixa e a gente tem que aprender a trabalhar nessa oscilação. Perfeito, dá para dizer, né, assim, num resumão, que é um conjunto de ações, né, que a gente tem que fazer aí, tanto internas quanto externas, e não só ações, mas autoconhecimento, autocuidado, né, e muito, muito tocante essa tua fala, assim, de dizer que é o corpo que a gente nasce, que a gente, né, vai levar, é aquele mesmo, então, assim, o que a gente está fazendo com ele, né, e pra gente ir encerrando, assim, eu gostaria agora de perguntar para a Flávia, o que tu deixa como uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui, né? Se tem algo que tu gostaria de deixar, assim, uma frase ou um conselho, uma dica, algo assim. Então, algo que eu sempre falo em relação à minha experiência, né? É que eu realmente mudei a minha maneira de ver a vida, né? Eu acho que é um mal da humanidade tentar complicar tanto, né? Algo que pode ser muito mais simples, mas vivendo e aprendendo, né? A gente vai aos poucos entendendo isso. E eu acho que quando você está à frente a posso dizer assim, a morte mesmo, né? De repente, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas quando você está num processo desse, você para e pensa, poxa, mas será que eu posso morrer amanhã? Posso morrer daqui a um mês?
Então, eu acho que quando você passa por uma situação dessa, você realmente começa a dar valor a pequenas coisas, né? Eu digo assim, porque eu perdi, né, meu cabelo, perdi todos os pelos do corpo, né? Então, sobrancelha, cílios, eu não tinha nada. E foi incrível quando começou a crescer o primeiro cílio. Aí você olhar e falar, caramba, será que algum dia eu dei valor aos meus cílios? Quando começou a nascer um pelinho no braço, tá nascendo, né? Então, assim, são pequenas coisas, foi um exemplo, mas são pequenas coisas que às vezes no dia a dia ali a gente não dá valor, né? A estar mais perto, mais próximo das pessoas que a gente gosta. Como a Sandra falou, hoje, né, nosso dia, nossa vida é tão corrida, né? Sempre pensando no amanhã, e eu acho que a gente devia parar e pensar um pouco mais no presente, né? Então, a mensagem que eu passo vamos viver cada dia como se fosse o único mesmo, né? Então, sem pensar muito lá na frente, passado já passou, né? Então, quando eu falo assim que eu sou apaixonada pela vida, é porque eu realmente sou grata. Eu sou grata desde o momento que eu abro meus olhos de manhã e, cara, eu tô mais um dia aqui. Eu penso né? mais um dia. Cada apresentação no colégio dos meus filhos, de Dia das Mães, de Natal, são momentos assim que me emocionam muito. Às vezes a gente tá lá reunido em família, eu tô ali com aquele olho cheio de lágrimas, ninguém nem sabe por quê, mas é um sentimento que eu tenho. Eu tô aqui mais uma vez, né? E muitas vezes as pessoas nessa correria do dia a dia não dão essa importância, né? De você poder buscar teu filho na escola, você poder sentar e fazer uma refeição com teu filho, né? Com teu marido, com as pessoas que você gosta mesmo. Então, hoje eu já sempre fui muito família, mas hoje eu sou muito mais. E não só família, mas com as pessoas que eu gosto mesmo, né? De você lembrar de ter um tempinho para poder estar com elas. Então, hoje eu vivo a minha vida assim, pensando muito no hoje. Planos muito futuros, porque a gente não domina, né? A gente não tem o controle disso, né? A gente fala, eu queria, não, mas hoje você pode, então vamos viver o hoje. Então, para as pessoas que nesse momento estão passando também por esse processo, eu digo assim, que tenham muita fé, força, que a gente realmente descobre forças que a gente não sabia. E acreditem, né? Acreditem que amanhã serão vocês que estarão aqui dando esse testemunho de cura, né? De realmente fé e de terem vencido. Muito legal essa tua fala, Flávia. E até assim tu falasse, né, dessa correria do dia a dia, e eu até falo às vezes para algumas pessoas quando eu às vezes respiro e digo, né, calma, não posso fazer tudo e porque as coisas estão muito na correria. E aí eu digo, eu tô tentando abolir essa palavra da minha vida, né? Daí eu fico, tá, e aí eu vou usar outra palavra para substituir, porque a gente fica nessa constante, é um looping, né? E a gente fica ali correndo atrás das coisas e parece que nunca acaba e tu não consegue realmente, né? Tu não consegue, entre aspas, né, tirar esse tempo, e aí como tu falaste, né, valorizar mais esse tempo com a família, com os amigos, com as pessoas que realmente são o teu elo de ligação aqui, né, e muito bacana isso. Sandra, então pra gente finalizar também, o que tu tens para nos falar, né, como uma fala final, algo assim, uma mensagem que tu queiras deixar? Eu acho que mensagem propriamente, acredito que a gente não tenha algo de receita de bolo para deixar, mas esse movimento que a gente está fazendo hoje junto com o projeto do Multiplica, trazendo a Flávia aqui como uma pessoa que já viveu isso, né? Eu não tive essa experiência prática, eu tenho a experiência profissional de acompanhar essas situações, mas acredito que nós precisamos normalizar falar sobre isso, para que as pessoas não cheguem ao ponto que algumas mulheres chegam de deixar o extremo do extremo alguma situação de doença, não só o câncer de mama, por medo, por vergonha, por achar que não tem mais saída. Então nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos discutir para que cada vez mais pessoas saibam sobre isso, homens, mulheres, jovens, idosos, independente de idade, todo mundo possa estar ajudando nesse processo, tornando ele mais fácil, tornando mais acessível o contato com as pessoas. Às vezes eu não sei onde ir, mas você sabe, outra pessoa pode me indicar, e a gente conseguir facilitar esse processo. Nós precisamos lembrar que o câncer é um diagnóstico difícil para qualquer indivíduo, o câncer de mama ainda mais, porque
porque ele envolve um fator estético muito grande ainda hoje sobre as mulheres, né? Mas nós precisamos entender que ele não é uma sentença final. Só que quanto mais cedo a gente identificar, quanto mais cedo o profissional puder fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento dessa paciente, melhor. E aí, um outro ponto que eu acho que eu não posso terminar de falar sem mencionar, dado o fato do mês em que estamos desse ano, onde tem questões eleitorais e tudo mais, nós precisamos que os serviços de saúde, que as entidades governamentais também deem esse suporte em relação a ter o acesso ao tratamento, ter acesso aos profissionais, conseguir não só fazer a mamografia, mas ter quem avalie essa mamografia, ter onde fazer esse tratamento, se necessário a reconstrução que ela possa ser feita. Então, que cada espaço da sociedade, cada indivíduo dessa sociedade seja uma peça para auxiliar no diagnóstico, no tratamento e na recuperação dessa mulher também. Porque não é fazer a cirurgia, não é fazer a quimio e acabou. Nós temos um longo processo pela frente. Então, que as mulheres não tenham medo de se conhecer, de buscar, de, se tiver dúvida, ir até um profissional de saúde e, se receber esse diagnóstico, contar com essa rede de apoio que já existe hoje. Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Policlínica, também conhecida como Boa Vista, que tem o serviço de mastologia, as unidades básicas de saúde, a rede, né, Amigas de Lenço e tantos outros movimentos que a gente tem nas redes sociais, que sejam movimentos de suporte e a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas mulheres que enfrentam o câncer e que através do nosso autocuidado a gente possa reduzir esses números. Meninas, muitíssimo obrigada por essa troca, por esse momento. É sempre muito importante a gente estar com pessoas que são reais, né? Com situações reais que aproximam isso um pouco mais e tornam isso tangível também para quem está aí do outro lado, que está recebendo essas informações, né? Então, também agradeço ao Projeto Multiplica, a Fernanda, que está sempre aí presente com a gente e fazendo todo esse intermeio para que tudo isso aqui possa acontecer. Muito obrigada a todos. Obrigada.